Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, vamos conversar sobre o que são súmulas e como elas funcionam dentro do Código de Processo Civil. Respire fundo e pense comigo. Você já percebeu que alguns assuntos sempre são decididos da mesma forma pelos tribunais? Por exemplo, questões sobre prazo recursal, honorários advocatícios ou o cabimento de determinado recurso. Quando um tribunal decide repetidas vezes no mesmo sentido, ele pode consolidar esse entendimento em um enunciado. Esse enunciado é a súmula. É como se o tribunal dissesse o seguinte: já analisamos esse tema muitas vezes, nossa posição é esta, e registra isso de forma objetiva. No CPC de 2015, houve uma mudança importante. O artigo 927 determina que juízes e tribunais devem observar determinadas decisões, como as do STF em controle concentrado, as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas e também as súmulas do STF e do STJ. Percebe a lógica? O sistema busca estabilidade e previsibilidade. Imagine que você entra com uma ação idêntica a milhares de outras que já foram julgadas. Não faz sentido cada juiz decidir de um jeito diferente. O respeito à jurisprudência evita esse cenário. Agora uma pergunta importante. Toda súmula é obrigatória? Não. A súmula comum orienta, mas não possui força vinculante absoluta. Já a súmula vinculante prevista na Constituição obriga todo o Poder Judiciário e a administração pública. Pense em um exemplo do dia a dia. Um candidato é eliminado de concurso por um critério que o STF já declarou inconstitucional por meio de súmula vinculante. A administração não pode insistir nesse erro, e se insistir, existe instrumento adequado para garantir o cumprimento da decisão. Entendido o conceito de súmula, no próximo bloco vamos aprofundar nos entendimentos do STJ e do STJ que mais aparecem nas provas. Bloco 2. Agora vamos avançar. Quero que você pense como examinador. O que costuma cair em prova quando o assunto é jurisprudência aplicada ao CPC? Comecemos pelo STJ, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal. Um tema muito cobrado envolve honorários advocatícios. O STJ consolidou o entendimento de que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e têm natureza alimentar. Isso influencia, por exemplo, na possibilidade de penhora e na prioridade de pagamento. Outro ponto recorrente é o prazo recursal. O artigo 219 do CPC estabelece a contagem em dias úteis. O STJ aplica essa regra de forma consistente. Em prova, é comum aparecer alternativa tentando confundir com contagem em dias corridos. E os embargos de declaração? O STJ é firme ao afirmar que eles não servem para rediscutir matéria já decidida. Só cabem nas hipóteses legais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Utilizar embargos apenas por inconformismo pode gerar multa. Voltando os olhos ao STF, pense na repercussão geral. Quando o Supremo reconhece repercussão geral e fixa a tese, os demais órgãos do Judiciário devem aplicar esse entendimento aos casos semelhantes. Isso está alinhado ao modelo de precedentes do CPC. Imagine um contribuinte questionando um tributo cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em controle concentrado. O juiz de primeiro grau não pode simplesmente ignorar essa decisão. Ele deve respeitar a autoridade do precedente. Percebe como a jurisprudência interfere diretamente na vida prática das pessoas? Desde uma ação simples até uma grande discussão constitucional, os precedentes orientam o caminho. No próximo bloco, vamos fechar o tema com foco estratégico em prova. Bloco 3. Chegamos ao momento mais estratégico da nossa conversa. Quando a questão mencionar precedentes obrigatórios, lembre imediatamente do artigo 927 do CPC. Nem toda decisão tem força vinculante ampla, mas algumas têm. Recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, súmula vinculante e decisões do STF em controle concentrado são exemplos claros. Cuidado com pegadinhas. A banca pode afirmar que toda súmula do STJ é vinculante. Isso está incorreto. Apenas a súmula vinculante do STF possui efeito obrigatório geral. Outro ponto importante é a técnica da distinção. O juiz pode deixar de aplicar um precedente? Pode, desde que demonstre que o caso concreto é diferente. Isso exige fundamentação adequada. Imagine 2 contratos bancários, um firmado antes de determinada alteração legislativa e outro depois. Se o precedente tratava apenas da situação anterior, o juiz pode justificar que o caso atual é distinto. Essa é a chamada distinção. Também existe a superação do precedente, mas ela exige fundamentação robusta e respeito à estabilidade das decisões.
para concursos, não basta decorar o texto da súmula. É preciso compreender como o sistema de precedentes organiza o processo civil e garante segurança jurídica. Pense sempre na lógica do sistema: estabilidade, coerência e integridade. Ao estudar jurisprudência, você não está apenas memorizando entendimentos, está aprendendo como o judiciário funciona na prática, como as decisões se conectam e como isso impacta o resultado das ações. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.